Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom, nessa quinta-feira estamos nós aqui para dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso panorama bíblico, e hoje nós daremos início à nossa 35ª aula e estudaremos, observaremos o livro de Joel, aí o segundo livro aí pertencente ao grupo dos profetas menores. E Joel tem consigo o significado Jeová é Deus. E quando nós olhamos para o significado do nome de Joel e também para um dos assuntos aí da profecia, para um dos assuntos trabalhados aí, observados no livro de Joel, nós vamos ver que Joel é mais um dos casos em que o nome do profeta, o significado do nome do profeta está aí entrelaçado, está aí caminhando, né, na mesma ideia, no mesmo propósito, ou assunto que se é tratado dentro do livro. Por exemplo, eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 2 de Joel, versículo 27, o texto bíblico nos diz assim: "E vós sabereis que eu estou no meio de Israel." E o texto segue dizendo: "E que eu sou o Senhor, o vosso Deus." Quanto à vida de Joel, pouco se sabe. Assim como acontece no caso de Oséias, muito pouco se sabe acerca de Joel, a não ser que o seu pai era Petuel. E o conteúdo aí do seu livro indica que ele tanto morou ou também exerceu seu ministério, tanto em Judá quanto em Jerusalém. A data do livro se dá por volta do ano 825 aproximadamente antes de Cristo. E o tema central desse curto e breve livro de Joel é o julgamento do Senhor e a salvação no seu dia. Observando o cenário histórico ali e dando início aqui ao cenário político, nós podemos ver que no cenário nacional, Judá passava por um período de reconstrução após o perverso reinado da rainha Atalia, que durou ali do ano 841 até 835. E esta reconstrução se dá sobre a liderança principalmente do sumo sacerdote Joiada, que tanto contribuiu para a morte da rainha, como também contribuiu para que Joás, aí até então um garoto de 7 anos, assentasse ao trono, como nós podemos ver lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 11. Já pensando no cenário internacional, não havia nenhuma grande potência, nenhum grande exército que imperava ali no mundo na época. Todavia, Judá enfrentava alguns dissabores ou sofria um pouco com os inimigos locais que tinha ali por volta ali na sua redondeza, tais como Tiro, Sidom, Filístia, Edom e também o Egito. Nós podemos ver isso lá no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 19 do livro de Joel. Já no cenário religioso, o período da adoração a Baal havia terminado, havia chegado ao fim, uma vez que por volta do ano 41, Jeú vai aí trazer uma purificação aí dentre o povo, e também Joiada em Judá por volta do ano 835. Todavia, a purificação que havia acontecido entre o povo não fez com que o povo encarasse o assunto da santidade como um estilo de vida a ser vivenciado. O povo ainda olhava para esse assunto da santidade com uma certa indiferença, e muito provavelmente algum juízo do Senhor sobre o povo, como os gafanhotos, a estiagem e os ataques dos inimigos locais ali, se deu por volta dessa indiferença do povo com relação a levar uma vida de santidade. Nós observamos também no livro de Joel dois objetivos, um objetivo histórico e outro profético. Quando nós observamos primeiramente o objetivo histórico, nós vamos ver que a ideia do autor e da profecia do livro era de chamar o povo, de chamar a atenção do povo de Judá para o arrependimento. Mas quando nós observamos o objetivo profético, nós vemos que o autor ele vai aí apresentar o futuro dia do Senhor, na qual ele libertará o seu povo para com ele habitar eternamente. Eu quero ver também com os irmãos algumas contribuições singulares do livro de Joel. E a primeira é a ênfase no dia do Senhor. Nesse pequeno livro aqui, com 3 capítulos apenas, o livro de Joel, nós podemos observar ou contar pelo menos 5 vezes em que Joel vai usar a expressão o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor, essa expressão? Nós podemos observar propriamente dentro do livro de Joel
três aspectos do dia do Senhor: o aspecto histórico, ilustrativo e o aspecto escatológico. Nós iremos agora rapidinho cada um desses aspectos. O primeiro, como eu já disse, é o aspecto histórico, que tem a intervenção de Deus na história passada de Israel e das nações. Ou seja, esse dia do Senhor, historicamente falando, diz respeito a algo que já aconteceu, o juízo de Deus tanto sobre Israel quanto em cima das nações. Mas no aspecto ilustrativo, há também um incidente histórico que representa um cumprimento parcial do dia escatológico do Senhor. E por último, ao aspecto de fato escatológico completo. Ou seja, há também o dia do Senhor pensando naquilo que acontecerá nos dias finais ali antes da volta de Cristo. E aí vai envolver a grande tribulação, isso envolve a segunda vinda de Cristo e também envolve o milênio, que nós iremos aí iniciar depois da vinda de Cristo. Uma outra contribuição que nós podemos aqui encontrar e destacar aqui para a nossa aula de hoje, dentro do livro de Joel, é a profecia com relação ao Pentecoste, com relação ao derramado Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 28 até o versículo de número 32. O texto bíblico nos diz assim: "E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Verso 32. "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar." Quando nós olhamos aí os primeiros dois versículos desse grupo aqui que nós acabamos de ler, nós estamos mais familiarizados e nós podemos ver a conclusão ou a realização dessa profecia lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. E quando isso acontece, a Bíblia fala que os discípulos estavam todos ali reunidos e aí de repente o Espírito recai sobre aqueles homens, eles começam a orar em outras línguas e a Bíblia fala que há entre eles alguns homens que estavam ali naquele momento e começaram a dizer que esses homens, que esses discípulos que receberam do Espírito e começaram a orar em outras línguas, eles estavam naquela hora do dia, ou já naquela hora do dia, embriagados, bêbados. E o texto bíblico vai nos dizer que Pedro se levanta naquele momento e, apoiado nessa profecia, Pedro vai dizer para aqueles homens, ele vai pegar a profecia de Joel para validar aquilo que estava acontecendo e dizer que aquilo que estava acontecendo era uma ação do Espírito Santo. De fato, aqueles homens estavam falando em outras línguas e não estavam bêbados, sob efeito do álcool, porque como Joel havia profetizado, o Espírito havia sido derramado sobre os discípulos de Jesus que estavam ali reunidos e eles, cheios do Espírito Santo, começaram a orar em outras línguas. Mas mais à frente, na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo também faz uso dessa profecia para ensinar ou para validar que a oferta da salvação ela é pela fé para todo mundo. Olha, no versículo 32 que nós lemos, eu quero ler mais uma vez com os irmãos de Joel, capítulo 2, versículo 32. A primeira parte do versículo, o texto bíblico diz: "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo vai afirmar uma vez mais: "Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim como Joel já havia profetizado." Mas quando nós olhamos para esse grupo de versículos aqui que nós acabamos de ler, facilmente nós já nos deparamos com a questão da promessa, com a vinda do Espírito Santo. Nós estamos mais familiarizados, talvez prestamos um pouco mais de atenção nesse conjunto aqui de versículos. Mas quando nós olhamos para esses versículos, nós vemos que de fato a vinda do Espírito Santo, ela aconteceu, ela está concluída, ele foi derramado por completo. No entanto, a
mesma profecia fala de acontecimentos finais que vão anteceder os últimos acontecimentos, ou melhor, que fazem parte dos últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo. Quando nós pegamos ali do versículo 30 ao 32, o texto bíblico vai falar de sinais e prodígios que serão vistos tanto no céu quanto na terra. E quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 e 17, nós vamos ver que neste momento o profeta Joel estava falando de algo que ainda há de se cumprir. Uma terceira contribuição que nós podemos observar é que o profeta Joel vai trabalhar essa questão principalmente com o povo de Deus naquele momento, com o povo de Israel, o povo de Judá, que o arrependimento para com seus pecados traria para o povo muitos benefícios materiais. Nós vamos observar isso no capítulo 2 de Joel, do primeiro versículo até o versículo 27. A aliança, a promessa que havia do Senhor para com o povo é que se eles caminhassem em arrependimento, se eles se voltassem para o Senhor, e todas as vezes que isso acontecesse, eles seriam abençoados materialmente. Haveria, por consequência do arrependimento do povo, benefícios materiais. E eu quero ler com você o texto de Joel, capítulo 2, versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. E logo em seguida nós vamos ler Joel, capítulo 2, versículos 18 e 19. O texto bíblico diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. E o versículo 18 e 19 vai dizer: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Uma penúltima contribuição do livro de Joel que nós veremos agora é que no capítulo 2 de Joel, versículo 17, o próprio Senhor vai mostrar para o povo uma oração que, quando ela é feita, ela faz com que o próprio Senhor se torne aliado do povo. Eu quero ler com os irmãos o texto de Joel, capítulo 2, versículo 17. O texto bíblico diz assim: que os sacerdotes, ministro do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objetivo de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Essa oração é apresentada pelo próprio Senhor no capítulo 2 de Joel, e nós vemos que o verdadeiro arrependimento faz com que o Senhor se torne defensor do penitente. O verdadeiro arrependimento, quando há um quebrantamento genuíno de coração, quando um homem arrependido clama ao Senhor, o Senhor o torna o seu defensor e o torna capaz, e esse homem, essa mulher, torna-se capaz de receber das bênçãos divinas, uma vez que verdadeiramente há um coração quebrantado, há um coração arrependido diante do Senhor. Uma última contribuição para nós encerrarmos aqui o livro de Joel e também a nossa aula de hoje, veremos a cristologia no livro de Joel. Não há de maneira direta nenhum versículo messiânico, nenhuma referência direta à vinda de Cristo, ao retorno de Cristo. No entanto, quando nós olhamos alguns versículos e fazemos uso de alguns outros versículos, de alguns outros textos bíblicos, nós podemos ver que há uma menção por parte de Joel ao Messias de maneira indireta. Eu quero ler, por exemplo, o texto de Joel, capítulo 3, o versículo de número 12. O texto bíblico nos diz assim: que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. O Senhor dizendo: porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Agora eu quero ir com os irmãos para o texto de João. Como eu disse aqui, faríamos uso de alguns outros textos. O texto de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo de número 22. O texto bíblico diz assim: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento
ao Filho. Então, quando nós juntamos aí, fazemos uso de alguns outros versículos, nós vemos que há algumas menções de maneira indireta de Joel para com Cristo Jesus, para com o retorno de Cristo Jesus. Terminamos hoje aqui mais uma aula do nosso Panorama Bíblico e eu espero que você esteja sendo abençoado e quero incentivar você a acompanhar a igreja em todas as redes sociais, as mídias sociais possíveis e compartilhar esse conteúdo caso tenha abençoado a sua vida, para que também outras pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe, um grande abraço.